Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica: vermelho. Santa Águeda, Virgem e Mártir, memória. Segunda-feira, 6 de fevereiro de 2024. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Salomão convocou para junto de si, em Jerusalém, todos os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos e príncipes das famílias dos filhos de Israel, a fim de transferir da cidade de Sião, que é Jerusalém, a arca da aliança do Senhor. Todo Israel reuniu-se em torno de Salomão, no mês de Etanim, ou seja, no 7º mês, durante a festa. Vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes tomaram a arca e carregaram-na junto com a tenda da reunião, como também todos os objetos sagrados que nela estavam. Quem os carregava eram os sacerdotes e os levitas. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, reunida em torno dele, imolavam diante da arca ovelhas e bois em tal quantidade, que não se podia contar nem calcular. E os sacerdotes conduziram a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, no santuário do templo, ao Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam suas asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e seus varais por cima. Dentro da arca só havia as 2 tábuas de pedra, que Moisés ali tinha deposto no Monte Horebe, quando o Senhor concluiu a aliança com os filhos de Israel, logo que saíram da terra do Egito. Ora, quando os sacerdotes deixaram o santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não puderam continuar as funções porque a glória do Senhor tinha enchido o templo do Senhor. Então Salomão disse: O Senhor disse que habitaria numa nuvem, e eu edifiquei uma casa para a tua morada, um templo onde vivas para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Nós soubemos que a arca estava em Éfrata e nos campos de Ara encontramos. Entremos no lugar em que ele habita, ante o escabelo de seus pés o adoremos. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Subi vós, com vossa arca poderosa. Que se vistam de alegria os vossos santos, e os vossos sacerdotes, de justiça. Por causa de Davi, o vosso servo, não afasteis do vosso ungido a vossa face. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E, nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Deixe Jesus curar todas as suas enfermidades. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E, nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Jesus chega às margens do lago de Genezaré, e uma multidão de necessitados, de pessoas, que estavam acamadas e doentes, o procuram. As pessoas traziam em camas os que estavam doentes e desejavam, pelo menos, tocar a barra das vestes de Jesus. O Evangelho nos diz que todos quantos o tocavam, esses ficavam curados. A enfermidade, tão abordada nestes dias pelo Evangelho, é algo próprio do ser humano. Estamos vulneráveis às enfermidades, embora seja uma condição de fragilidade da qual ninguém deseja passar, ninguém deseja estar doente, ninguém deseja estar enfermo. A enfermidade nos faz compreender o quanto somos dependentes uns dos outros. Quando ficamos doentes, ficamos vulneráveis e dependentes. A partir da enfermidade, também compreendemos o quanto dependemos de Deus. Neste caso, aqui, as pessoas compreenderam a sua necessidade de se aproximarem de Jesus,
de tocarem nem que fosse nas vestes dele, nem que fosse na barra do manto de Jesus. A partir da enfermidade, também compreendemos o quanto dependemos de Deus. Essas pessoas compreenderam que era necessário se expor à graça de Deus, expor-se à graça do seu amor, mas com um detalhe importante que nos leva ao Evangelho de hoje, ao percebermos que, para nos expormos à graça de Deus, antes de tudo, precisamos ser auxiliados por alguém. Essas pessoas eram levadas por outras pessoas, precisamos também do auxílio dos nossos irmãos. Essa semana mesmo, falamos sobre isto, sermos auxiliados uns para os outros. O tempo da enfermidade é, acima de tudo, um tempo de libertação da nossa autossuficiência. Muitos são autossuficientes, não querem depender dos outros, mas a enfermidade nos leva à condição de, humildemente, reconhecer: preciso do outro, preciso de Deus. O Senhor deseja nos curar dessa enfermidade chamada individualismo. Se quisermos ser curados de toda a enfermidade, inclusive da enfermidade que nos impede de alcançarmos a vida eterna, chamada pecado, precisamos viver na dependência um do outro e na dependência de Deus. Ninguém se cura sozinho, ninguém se salva sozinho. Só se salva aquele que se torna dependente de Cristo. Sobre você, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.